Irmãos e irmãs, com alegria que eu venho aqui, através da PASCOM, para deixar esta mensagem de entusiasmo para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, das pastorais que vão nos ajudar na semana do dízimo, semana de conscientização do dízimo, que vai do dia 18 até 23 de fevereiro. Primeiro a gente precisa entender o que é o dízimo. O dízimo é uma realidade da vontade de Deus, de que o homem possa participar através de um ato de agradecimento, ele possa participar do plano de Deus, que é levar a sua palavra, o seu conhecimento a todas as pessoas, em todos os cantos e lugares. Desde os primórdios, na Sagrada Escritura, nós encontramos o fundamento do dízimo. Deus permite que o homem participe da forma histórica e da manutenção da sua igreja como corresponsabilidade na edificação do reino. Já no Antigo Testamento a gente encontra o patriarca Abraão devolvendo a 10ª parte de tudo o que arrecadou e colocando aos pés do sacerdote Melquisedeque. Deus não recebe diretamente a ajuda, Deus não recebe diretamente a nossa contribuição, mas Deus se cerca das pessoas para poder receber, para poder aceitar as oferendas de cada pessoa. Assim, a igreja, ela é um canal de Deus para poder recolher esta ação de graças que as pessoas devem fazer em nome de Deus. Então, o sacerdote Melquisedeque recebia do patriarca a contribuição, a 10ª parte, e depois o sacerdote Melquisedeque abençoou o patriarca Abraão e deu a ele a bênção de Deus e o fez partir. Assim, já no Antigo Testamento nós percebemos esta relação entre o dízimo e um ato de ação de graças a Deus, um ato de agradecimento. Abraão vai agradecer a Deus tudo que recebeu e entrega a 10ª parte e recebe a bênção de Deus. Assim, a comunidade dos levíticos também recebia o dízimo, que era para manter a igreja, e a comunidade se sentia responsável com isso, porque a comunidade fazia isto em gesto de amor e respeito a Deus. No Novo Testamento, a gente vê por diversas vezes Jesus manifestando e agradecendo as contribuições que as mulheres levavam para os apóstolos. Então, a igreja é esta ponte onde a comunidade vai prestando o seu agradecimento na devolução do dízimo. E este dízimo, Jesus deixava bem claro, servia para a manutenção dos apóstolos e as obras de caridade. Assim, o dízimo foi se configurando na igreja como a fonte da manutenção de toda a comunidade. Com o passar do tempo, e aí a gente sabe da história da igreja, de todos os passos que a igreja viveu, o dízimo foi dando lugar a aquilo que a gente tradicionalmente acabou acostumando como forma ordinária, que na verdade nunca foi ordinária, que eram as taxas. Então a gente viveu muito tempo, ainda hoje se vive com a manutenção da igreja a partir das taxas. Então você tem taxa para matrimônio, taxa para casamento, taxa para aluguel de igreja, as diversas taxas, que era uma forma das pessoas poderem ofertar, mas quase como uma mercadoria. Disso nasceram muitos problemas, entre eles a simonia, que é a venda de sacramentos. Para combater a simonia,
para combater a venda de sacramentos e talvez aí combater uma coisa que a igreja precisa toda hora estar muito atenta, que é a banalização dos sacramentos. As pessoas chegam e perguntam: padre, quanto é a missa? Quanto é o casamento? Quanto é o batizado? E aí às vezes impõe, porque como todo o campo mercadológico, tudo que a gente paga, a gente quer exigir. E aí chegam as exigências. Então, para vencer essa realidade mercadológica dos sacramentos, a igreja propõe, e a Arquidiocese de Fortaleza abraçou esta bandeira, esta causa, propõe a recuperação da conscientização do dízimo como fonte ordinária, portanto, fonte principal de manutenção da igreja. Assim, o arcebispo de Fortaleza escreveu uma carta pedindo a todos os párocos, a todos os padres, os leigos, que incentivem, criem, reanimem, rearticulem a pastoral do dízimo, para que as pessoas possam encontrar um espaço de conscientização, de efetivação do dízimo. Por isso, a gente deve trabalhar a pastoral do dízimo em todos os veículos de articulação pastoral. Então, assim, o dízimo é esta realidade eclesial, em que a igreja vai mostrando como o cristão deve participar de modo ativo nas estruturas também econômicas e sociais da igreja. Então, o dízimo não é uma esmola, não é uma doação, não é uma oferta. O dízimo é o agradecimento, a ação voluntária de reconhecer e agradecer os bens e de onde estes bens emanam. Então, ordinariamente a palavra dízimo quer dizer 10ª parte, não 10%, a 10ª parte. Esta 10ª parte não é daquilo que a gente, do emprego, não é, eu estou trabalhando ou não estou trabalhando, não é do emprego. A 10ª parte é do que a gente recebe. Então, daquilo que a gente recebe, a 10ª parte pertence a Deus. Esta 10ª parte deve ser devolvida pessoalmente. Então, é a 10ª parte que eu recebo, que meu filho recebe, que meu marido recebe. O dízimo é uma coisa pessoal e não familiar e nem comunitária. O dízimo se torna uma ação comunitária quando cada um de nós, no nosso papel de indivíduos da comunidade, vamos assumindo essa responsabilidade. Então, o dízimo é uma coisa pessoal, de tudo aquilo que a gente recebe, não do trabalho, mas do emprego, mas do trabalho. Tudo aquilo que a gente recebe do trabalho, a 10ª parte pertence a Deus. E aí a 10ª parte vai de acordo com a nossa tradição católica. A 10ª parte depende da generosidade do coração. Digamos, eu recebo R$500. A minha 10ª parte necessariamente não tem que ser 50. Se eu posso doar 50, tudo bem. Se eu posso doar só 10, tudo bem. Se eu posso doar 2, tudo bem. Agora, lembrar que o dízimo não é oferta. Então, não é eu trago R$2 como uma oferta, não. O dízimo é a 10ª parte. Então, a gente precisa levar esta ideia mais avante. 10ª parte. E aí, da minha 10ª parte, eu posso, este mês, disponibilizar tanto, e assim eu vou fazendo o meu papel. Por isso, a gente incentiva o trabalho da pastoral do dízimo e a devolução voluntária. Cada um é responsável pela igreja. Assim como eu sou responsável de manter a minha casa, eu sou responsável de manter a casa de Deus. E cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir. Por isso, a gente, abraçando esta proposta do arcebispo, deseja incentivar cada batizado, cada participante das missas a devolver o seu dízimo e ser responsável com sua igreja. Nós queremos chegar à meta da Arquidiocese de abolir todas as taxas e a igreja viver apenas
das oferendas e do dízimo. Por isso eu convido você, meu irmão, minha irmã, agente de pastoral, leigos que apenas participam das missas dominicais, que venha se juntar a esta grande caminhada de organização do dízimo em nossa paróquia. Você que está me escutando, você que está agora acessando a internet, não me esqueça, o seu dízimo faz uma enorme diferença na nossa comunidade. Por menor que seja, sua contribuição é muito importante. E para onde vai essa contribuição? Para onde nós destinamos o seu dízimo, o seu esforço do mês todo, o suor do seu trabalho? Nós cuidamos muito bem dele. Investimos parte dele nas obras de manutenção da igreja, preservação do templo, pagamento de energia, de água, telefone, pagamento de funcionários, material higiênico, material de culto, reforma de som, reforma de paredes de igreja, capelas, portas, toda a parte do templo, manutenção dos espaços para pastoral, tudo é mantido com o dízimo. Para uma parte vai os recursos do dízimo. A segunda parte do dízimo nós destinamos para a dimensão missionária da igreja. Cursos, formações para os leigos, capacitação para os agentes de pastoral, equipamentos de uso da pastoral, som, caixas de som, microfones, aparelhos de computador, máquinas filmadoras, televisores para projeção de filmes para as crianças, salas de catequese, quadros, material de uso de expediente, papel, canetas. Tudo isto entra naquela dimensão chamada missionária ou religiosa. Lá nós mantemos a formação dos leigos, preparamos missionários para cuidar de sua família, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, para formá-los na fé e na evangelização. A última parte do dízimo nós destinamos às obras sociais. Com esta parte nós promovemos a solidariedade para com os pobres, nós ajudamos algumas famílias com cesta básica, mantemos algumas obras sociais como ajuda para comprar um remédio para um enfermo, compra de material para ajudar uma criança na escola. Todas as obras sociais que nós executamos é com a terceira parte do dízimo. Assim, essas três dimensões do dízimo, a gente tenta, à medida das possibilidades, cumpri-la. A dimensão do culto, a dimensão religiosa, a dimensão missionária da formação dos leigos e preparação dos agentes de pastoral, e a formação social, a ajuda aos empobrecidos. É com o seu dízimo, com a sua contribuição, que nós empreitamos estas obras. E quanto mais a gente se esforçar com a fidelidade, a pontualidade e a nossa ajuda, por menor que seja, mais longe a igreja vai chegar. Pensando que Deus quer usar da nossa pequena contribuição como parcela na construção do reino. Cada ajuda que eu oferto, cada esmola que eu ofereço à Santa Igreja é a possibilidade de ela poder preparar mais alguém, de ela poder anunciar a palavra de Deus e poder ajudar aos pobres e necessitados. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, durante toda a semana de 18 a 23, nós vamos falar, nós vamos dar testemunho, nós vamos rezar e pedir a Deus constantemente que nos faça ser fiéis colaboradores do seu reino. A todos vocês, uma bênção do fundo do coração deste servo de Deus que vos fala. Deus quer usar da sua pessoa para a efetivação e a evangelização do reino de Deus.
A igreja conta com a sua generosidade e a igreja espera que cada fiel, cada filho seu, assuma o compromisso diante de Deus e da igreja de mantê-la naquilo que é necessário. Que Deus abençoe sua casa, que o Espírito Santo penetre cada vez mais no coração de cada um dos seus, abençoando-os e santificando-os hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. É o dízimo, Senhor, que nos move.